Boa noite, bem-vindos ao canal Hugo Cauri. Espero que todos os irmãos e irmãs, os telespectadores encontrem-se bem, minimamente bem, pelo menos, e que se não estiverem a passar uma fase boa, que ponham tudo nas mãos de Deus, em Cristo Jesus, para que a nossa vida seja de facto orientada pelo nosso Criador, o nosso Rei, Mestre e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E obviamente que Deus colocará tudo em ordem no seu devido tempo. Eu hoje quis fazer este pequeno vídeo apenas por uma questão de reflexão. Eu estive a ver há pouco na TV Record, um canal do Brasil, onde passa agora duas novelas com base bíblica, que é a novela Reis, que passa às 8 da noite, de segunda a sexta-feira, e também depois da novela Reis, que são sensivelmente 40 a 50 minutos, mais coisa menos coisa, passa então uma nova reprodução da novela Jesus. E de facto hoje, quando vi a novela Reis, passou de facto à altura do profeta Samuel, em que vai ungir, a pedido do povo, um rei, e que Deus diz que de facto eles, em vez de quererem em Deus, querem de facto um rei, querem um líder, e então Deus faz-lhes essa vontade, mas faz-lhes um aviso, é porque todos os membros do povo irão servir como servos a esse rei, e portanto não terão propriamente uma vida tão fácil e tão pacífica como tinham se tivessem Deus como seu líder, como seu cuidador. E de facto a verdade é que começaram a aparecer os dízimos para pagar sobre as terras que tinham, sobre os gados e por aí adiante. E o profeta Daniel, obviamente que ao escutar e ao receber as indicações de Deus, depois então ungiu o profeta Samuel, que está no livro de Reis, que todos nós podemos ver. Mas depois tocou-me imenso veio a novela de Jesus, e tocou-me imenso uma parte, e era isso que eu queria partilhar hoje convosco, que é nada mais, nada menos do que quando os apóstolos, Jesus está a ensinar, e quando chegam algumas crianças que se querem aproximar de Jesus, os apóstolos, os discípulos querem querem criar ali é quase um perímetro de segurança, obviamente, mas o Senhor Jesus diz que deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. E aqui na novela diz mesmo, é que se ninguém for como estas crianças, não entrará definitivamente no reino de Deus. O que é uma criança? Uma criança é pura, uma criança diz as verdades, apresenta questões. Uma criança pura é uma criança que não simula, que não mente, é uma criança que tem uma energia de vida tremenda. Não existe maldade nela. Segue o que é a lei da vida normal. Desenvolve-se, cresce, quer aprender, quer descobrir, quer explorar, mas tem um amor tão puro dentro dela, que de facto nós, como adultos mais maduros, mais experientes de vida, comparado com elas, com as crianças, de facto temos muito que refletir e questionar-nos, fazer uma introspecção para saber até que ponto é que nós nos estamos a tornar em meras máquinas que querem fazer o que está padronizado nos mídia,
ou noutro lado qualquer. Portanto, as grandes massas que influenciam, quer na internet, como estamos a fazer agora, a usar estas redes sociais, quer na televisão, quer em filmes, enfim, noutros casos. E existem muitos agora com as novas tecnologias. Mas estou como imenso porque de facto deveríamos ser um pouco mais como as crianças, puras de coração, e ter esta energia, de querer viver, e querer viver para Deus, para Jesus e para o nosso próximo. Não mentir, mas dizer a verdade e apresentar questões genuínas, até mesmo em relação à nossa fé, e em situações que a palavra de Deus explicou, portanto são fatos históricos e portanto que temos algumas dúvidas. Vejamos, por exemplo, Jó. Muitas vezes recorremos àquela frase popular, paciência de Jó, mas já todos nós vimos e avaliamos seriamente como foi a vida de Jó, que tinha uma riqueza enorme e que acabou por perder tudo. A esposa virou-se contra ele, os amigos viraram-se contra ele, os próprios filhos morreram, ele perdeu tudo. Mas Deus viu que ele persistiu até ao fim na fé e devolveu-lhe tudo em dobro. E de facto são nestas histórias da palavra de Deus, reais, obviamente, são fatos históricos, que nós devemos procurar o nosso modo de vida, com a humildade, com os frutos do Espírito, a bondade, autodomínio. Mas é óbvio que há um ponto aqui importante, é que se nós não tentarmos imitar, como qualquer criança imita a sua mãe ou o seu pai, se nós não imitarmos o nosso Senhor, Rei, Mestre e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, se nós não imitarmos, como é que nós vamos viver? Sujeitos a esta loucura nas sociedades e nas várias culturas ao redor do mundo. A conjuntura atual está, de facto, instável, mas não só a nível financeiro, sim, a nível cultural, a nível histórico também, sociocultural. Temos imensos problemas, até mesmo nas identidades de cada um. Hoje em dia querem muito falar da mentalidade aberta, mas para que haja uma felicidade intrínseca. Eu vou só aqui pôr a minha menina, a Mix. Só pôr aqui, peço desculpa, tive que pôr aqui a Mix, a gatinha, hoje é ela. Eu ia saltar aqui, não estava a conseguir, que era muito alto. Peço desculpa. E de facto, nós acabamos por ir muito por estas vozes, por estas influências materiais também. A tecnologia está a aumentar imenso, acaba por nos desviar do verdadeiro caminho, que é Cristo Jesus, imitá-lo e amar sobretudo a Deus acima de todas as coisas em Cristo Jesus, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o parênteses que eu queria fazer, ao pôr aqui um asterisco, para falar de um ponto que me preocupa imenso, é que eu vejo regularmente nas redes sociais, e não só nas redes sociais, mas também nos mídias, jornais, revistas, etc., que muitas pessoas famosas, conhecidas na grande praça, costumam dizer, e agora há muito essa tendência a dizer, bem, nós temos que pensar em nós, temos que olhar para nós, porque se não olharmos para nós, ninguém olha, se não gostarmos de nós, ninguém gosta, eu tenho que pensar em mim, os outros, que façam a vida deles, eu tenho que pensar em mim, sou eu e mais eu, e a seguir eu e depois eu.
de facto, se nós pensarmos como o mundo, como as coisas mundanas, este sistema que está a ser manipulado por Satanás, o diabo, as pessoas vão pensar assim mesmo e concordam com isso e acabam por concordar com isso, porque existem pessoas que vendem bem essas ideias porque são bons oradores, são pessoas com grande influência porque são figuras públicas, muitas delas jovens, e acabam por ir buscar a juventude, as crianças, os adolescentes, mas com um engodo para os levar para esse tipo de mentalidade. Mas eu queria apresentar aqui uma questão, é que o ensino de Deus, o ensino de Jesus, os seus mandamentos são tão simples, são tão leves. É como o Senhor Jesus disse, os fardos não são pesados. E reparem bem numa coisa, se nós olharmos apenas só para nós, e primeiro eu, e segundo eu, e terceiro eu, e os outros que façam a vida deles, ao fim e ao cabo, vamos estar a ser egoístas e se calhar não vamos ter aquele amor pelo próximo. Mas se agora retirarmos isto para o lado e formos buscar agora o mandamento de Deus, o mandamento de Cristo, que é a mesma coisa, Deus, Jesus e o Espírito Santo, quando diz ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo, reparem bem isto, qual é o resultado? Será estas divisões, estas fações na sociedade que nós hoje vivemos? Ou será completamente distinto e acaba por criar uma certa união pura, genuína, ainda que sejamos imperfeitos? Reparem bem, se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, vou tratá-lo como gostaria que ele me tratasse a mim. E ele, por sua vez, irá tratar o seu próximo, posso ser eu ou outra pessoa, como gostaria que o tratassem a ele. E esse próximo para outra pessoa e assim sucessivamente. O que é que eu quero dizer com isto? É que isto não é a lei do retorno, que eu faço o bem e o outro faz-me o bem a mim. Porque eu vou fazer do coração. Portanto, o amor cristão não tem nada a ver com a lei do retorno. A lei do retorno é aquelas pessoas que acreditam que, ao fazerem o bem a outros, as outras vão fazer o bem a elas também. Mas é quase como um dado adquirido. E não é porque as pessoas são imperfeitas. Mas o amor cristão é diferente. Porquê? Porque nós damos sem estar à espera de haver uma retribuição. Nós damos por amor verdadeiro, por amor genuíno. E é isso que me fez pensar hoje, como a própria criança. É tão simples os mandamentos de Deus. Então, se todos nós agirmos conforme o Senhor Jesus diz, que é cada um amar o seu próximo como a si mesmo, então o que é que nós vamos ter? Vamos ter, de facto, todas as pessoas a tratarem-nos bem. E nós vamos fazer o mesmo. Portanto, existe um clima na sociedade, nesse grupo de pessoas, de homens, mulheres, crianças, idosos, muito mais saudável. E é isso que é o verdadeiro amor cristão. E é o verdadeiro amor, porque assim Deus alegra-se pela nossa conduta, pela nossa maneira de ser, porque Deus é amor. E é isto que falha muito na mentalidade hoje em dia. Eu trabalho na área da saúde, muito dos irmãos, irmãs e telespectadores, eu sei que também trabalham na área da saúde, mas isto não se prende apenas só na área da saúde, quando estamos a tratar de pessoas doentes, que estão debilitadas a vários níveis, que sofreram uma série determinada de maleitas, ou até mesmo agredidas das mais diversas formas, vítimas de acidentes. Não é só isso, porque em todas as áreas, seja na área comercial, seja na área
financeira, seja na área da limpeza, seja na área das obras, da construção civil, seja em qualquer área. Em qualquer área. Nós, se agirmos assim, porque somos cristãos, então este amor pelo próximo será certamente algo que de facto marcará a diferença a toda e qualquer pessoa. Mas agora também vou fazer aqui uma ressalva. Ainda que a outra pessoa não perceba que nós agimos de coração porque somos cristãos e queremos tratar aquela pessoa como gostaria que nos tratassem a nós, mesmo que aquela pessoa responda com 2 ou 3 ou 4 ou 10 pedras na mão, seja uma pessoa má, mal educada, impulsiva, ingrata, não interessa. Nós fazemos a nossa parte. Por isso, eu até quero pôr neste título desta reflexão, desta pequena reflexão convosco, precisamente que Jesus é o nosso exemplo, porque é o nosso Rei, porque é o Filho de Deus, porque Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida. Eu hoje não li nenhum texto da Bíblia, mas a Bíblia está sempre presente nos vídeos, porque aquilo que eu peço é que todos nós estudemos cada vez mais as Sagradas Escrituras e que oremos muito e que não percamos a fé em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, nos anjos, em todo o governo celestial. E por isso, irmãos, irmãs e telespectadores, eu hoje agradeço muito também a vossa atenção, mas que estejamos preparados para o que aí vem. Nós sabemos, pelas profecias bíblicas, que as coisas vão se tornar ainda mais difíceis, que vamos ser gozados, humilhados, vamos sofrer, aliás, uma série de provações. E vamos receber essas provações, mas vamos fazer a diferença e temos que perseverar até ao fim. Por isso, meus caros amigos, irmãos, telespectadores, ponham Deus em primeiro lugar, busquem o reino e a sua justiça e esperem no Senhor Jesus Cristo. Despeço-me com um forte abraço cristão, como faço sempre. Que fiquem em Deus, em Cristo Jesus. Obrigado e até ao próximo vídeo. Até breve.